Hoje nós vamos falar sobre a obra do Senhor deve ser mantida, ok? Vamos lá. Vamos ler Salmo 14, Salmo 50, de 14 a 17, que diz assim, ó: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeita as minhas palavras? Essa alerta aqui é muito importante, meus irmãos, porque é muito fácil eu chegar na igreja, orar, cantar, mas não está obedecendo o que Deus me manda. Esquecendo um detalhe aqui, o Jó falou dos detalhes, ainda agora, e a gente esquece um detalhe aqui, outro ali, eu estou fazendo, acho que a maioria do que me pede, só é um pouco que eu não estou fazendo, e não se esforçar para cumprir as determinações de Deus. Não vai, é palavra ao vento. Tudo vai ser... É como uma palha seca, né? Que quando você está jogando para cima para selecionar os grãos, vai saindo no vento e vai virando nada no tempo. Então, o grande dia do Senhor está iminente. Nós vamos falar sobre este livro aqui, Conselhos sobre Mordomia, ok? No capítulo 7, do Espírito de Profecia. A obra do Senhor deve ser mantida. O grande dia do Senhor está nos iminente. Toda a energia que possuímos deve ser agora usada para despertar os que estão mortos em ofensas e pecados. É tempo de darmos ouvidos aos ensinos da palavra de Deus. Darmos ouvidos aos ensinos da palavra de Deus. Todas as suas injunções são dadas para o nosso bem. Tudo que nos é pedido de Deus, tudo que Deus nos pede é para o nosso bem. Ele conclama que os que estão sob a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, a fim de que deem evidências de que reconhecem a sua dependência de Deus e deverem a ele dar contas, devolvendo-lhes o que lhe pertence. Então, não é só falar. A gente precisa viver o que falamos. É isso que nos vai dar, que nos dará, isso que nos dará força para a gente continuar vivos. Porque sobre a obediência, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Sem a obediência, mesmo que as pessoas nos vejam como bonzinho, como um bom cristão, como um bom marido, como uma boa pessoa na sociedade, isso não é suficiente para que o Espírito Santo seja derramado na nossa vida. Podemos ver o exemplo dos apóstolos. Eles estavam andando com Jesus, mas tinham tantas coisas erradas na vida deles ainda, que foi preciso eles pararem 40 dias orando, jejuando, tornando a vida em comum com os irmãos, ajudando um ao outro como se fosse a si mesmo, para que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. Eles andavam com Jesus. Imaginem, eles passavam dia e noite praticamente ao lado do próprio Deus, do próprio Filho de Deus. Agora imagina nós. Mas o que estamos fazendo aqui não traz-nos mérito nenhum.
mas o inimigo está sendo queimado na vida de muita gente aqui. Muitos. Porque estamos cada dia nos amalgamando na palavra de Deus, nos firmando, tornando comum muitas coisas entre nós, um orando pelo outro, um se preocupando com o outro, exatamente como foi feito no dia de Pentecostes. E o Espírito Santo está inundando as nossas vidas, nossas famílias. E é isso que está irritando o inimigo. Mas isso é ruim, às vezes, porque o mensageiro não consegue trazer a palavra com exatidão, como aconteceu com o pastor André, ficou todo defeituoso, né, no conjunto da palavra, mas foi forte. Isso ele não quer. Não quer. Principalmente falar, né, sobre fidelidade. O povo de Deus é chamado para uma obra que requer dinheiro e consagração. As obrigações que sobre nós repousam trazem-nos responsabilidade de trabalhar para Deus até o máximo da nossa capacidade. Mas quando mexe no bolso, meu Deus, isso não é para qualquer um. Quem tira do bolso com alegria, com felicidade, é aquele que está mesmo comprometido com a obra de Deus e que entende o plano da salvação e qual é a necessidade disso, que leva com alegria, não importa a quantidade. Nós temos o exemplo aí da viúva pobre. E também não adianta levar muito dinheiro para a igreja se o seu coração está longe de Jesus. Fazer uma coisa só para dizer que está fazendo também é perigoso. Tem que ser com amor, tem que ser de verdade. É isso que Deus quer. O mais importante é o nosso coração. E quando tiramos dinheiro para a obra de Deus, gente, quantas pessoas são alcançadas? Como disse, aquelas que estão morrendo no pecado, né? Quantas pessoas são alcançadas com a possibilidade que um homem ou uma mulher de Deus tem para chegar até o pecador em algum lugar do planeta? Essa é a obra de Deus, é isso que Deus nos quer, que a gente se despreenda. Quando Deus pede dinheiro da gente, não é para tirar dinheiro da gente. Deus não precisa disso. Mas é fazer com que a gente se despreenda das coisas materiais. Porque isso traz um dano espiritual muito grande. E pode estar na igreja cantando, orando, pregando, mas se você é mesquinho e tira, às vezes até incompleto o dízimo, uma oferta, com dor no coração, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Há apenas 2 lugares no universo onde podemos colocar nossos tesouros, diz a serva de Deus. Repetindo, gravem isso. Há apenas 2 lugares no universo onde podemos colocar nossos tesouros: no celeiro de Deus ou de Satanás. E tudo que não é dedicado ao serviço de Deus é contado do lado de Satanás. E vai fortalecer também a sua obra maligna. 2 lugares. Nós temos 2 opções. O que não é colocado no celeiro de Deus, naturalmente está sendo colocado no de Satanás. Qual nós devemos escolher? Determinou o Senhor que os meios a nós confiados sejam usados na edificação do seu reino. Seus dons são confiados aos seus mordomos para que com eles negociem cuidadosamente e lhe devolvam os rendimentos na obra da salvação. Tais pessoas, por seu turno, se tornarão mordomos de confiança, cooperando com Cristo para promover os interesses de sua causa. Ontem eu assisti um vídeo
de uma cantora que começou cantando as músicas dedicadas a Jesus. Começou no programa do Raul Gil há muito tempo atrás, muito tempo atrás, e foi crescendo, chegou lá com uma timidez tão grande, que assistindo a entrevista, gente, não sei como que ela estava ali em pé, mas ela foi melhorando, foi cantando, foi crescendo, foi se desenvolvendo na comunicação e se tornou uma grande cantora, chegando a ganhar disco de platina, que vende mais de 500 mil cópias, e foi fazendo sucesso atrás do outro. Mas depois, ela resolveu gravar uma música não consagrada a Deus, colocou no seu CD. Aí, segundo a narração, aí foi mostrando ela caindo, foi caindo, e o trabalho dela foi sendo dispensado pelo público. E hoje, sabe o que aconteceu? Ela está gravando agora música secular. Acabou. Esse perigo todos nós corremos. Todos nós corremos. E a serva do Senhor está nos alertando, dizendo qual é o caminho. A Igreja de Deus tem um profeta para orientar-nos, e nós temos que valorizar esse privilégio de Deus. E, às vezes, as pessoas nem se interessam a comprar esses livros do Espírito de Profecia. Mas aqui está a orientação para a igreja. Deus sempre está nos orientando. Ele deixou essa profetisa para nos ajudar, para nos orientar no caminho certo. E a gente precisa fazer uso desse conteúdo, meus irmãos. Há também constante intercâmbio. Tomar e dar, receber e devolver ao Senhor o que lhe pertence. Desse dar e receber depende a vida e o crescimento da igreja. Desse dar e receber depende a vida e o crescimento da igreja. Aquele que recebe mais, mas nunca dá, logo deixa de receber. Se quisermos receber novas bênçãos, devemos comunicar os bens ao céu. Eu vou fazer aqui uma coisa aqui. Abra a mão aqui. Todos os irmãos, pode fazer isso. Abra a mão. Certo? Agora, façam isso aqui, ó. Como se tivesse colocado alguma coisa dentro da mão. Fecha a mão. Fechou a mão. Muito bem. Me diz uma coisa. Essa mão fechada pode receber mais alguma coisa? Pode falar. Está fazendo assim? Não, né? Não. Exatamente isso que acontece espiritualmente. Quando Deus te dá, Deus dá para a gente pega e fecha a mão. Lá no interior da Amazônia, a gente chama uma pessoa miserável. Mão fechada, chamado miserável, mão de vaca. Aí Deus tem muito mais bênção, mas a sua mão está fechada. Está fechada para o próprio Deus que te deu. Está fechada para o irmão que necessitado, que precisa. E você não consegue receber, porque sua mão está fechada, miserável. Entendeu? E Deus querendo abençoar, cheio de bênção. E a mão fechada. Não recebe mais nada. É isso exatamente que o Espírito de Profecia está dizendo aqui. Aquele que recebe, mas não dá, logo deixa de receber. A mão está fechada. É o óbvio. Não é devolver ao Senhor o que é seu que torna o homem pobre, mas é reter aquilo que era para dar, que leva o homem à pobreza. É incrível isso. O meu filho começou um empreendimento lá em Porto Velho e eu já liguei para ele, meu filho, não esqueça o dízimo e as ofertas de Deus. Não, pai, pode deixar. E ele, pela graça de Deus, também
tem sido fiel e foi crescendo, e crescendo, e crescendo, que, assim, numa rapidez muito grande nos negócios, de estar diversificando com outras coisas. E eu sempre, meu filho, continua fiel. Continua fiel. A minha filha, a Clícia, o Dió conhece minha filha Clícia, também começaram seus empreendimentos, uma empresa bem pequenininha, e eu tinha deixado o meu carro lá. Quando eu vim para cá, deixei meu carro, não trouxe, não. E aí ficou com ela. E aí eles começaram com esse carro a atender os clientes, levar os funcionários para fazer o trabalho na casa, nas empresas, e usaram esse carro por 5 anos. E aí Deus foi abençoando. Minha filha, seja fiel, devolve o dízimo, devolve a oferta, seja fiel. Não, pai, tudo a gente está tirando. Olha só, e foram crescendo. Hoje, graças a Deus, eles estão muito bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, quanto mais Deus nos dá, mais a gente deve tirar também para devolver a Deus. E a mão fica aberta e aí as bênçãos começam a cair, porque uma mão aberta pode receber algo, né? Fechou a mão, a irmã falou aqui, ó, quem deixa de dar, para de receber. É uma troca. E esse dar que Deus nos pede é justamente para nos abençoar, porque o avarento não vai entrar no céu. E ele quer que todos nós possamos ter essa dádiva de entrar no céu. É só para abençoar. Quando a gente entende que quando Deus pede é para nos abençoar, aí a coisa vai andar. Mas para isso, às vezes a gente lê uma coisa, lê, mas não entra a essência do que Deus está falando. Aí vem a mulher de Deus, a profetisa do Senhor, e traz-nos o reforço. Mas se a gente não lê também, aí fica difícil. Né? Pegar um machado, quebrar a cabeça e botar lá dentro, não dá, né? Se já houve um tempo em que se deve fazer sacrifícios, esse tempo é agora, meus irmãos e irmãs, diz o Espírito de profecia. Praticai a economia em vossos lares, lançai fora os ídolos que tendes colocado diante de Deus. Abandonai vossos prazeres egoístas. Eu vos rogo, não gasteis os meios em embelezar as vossas casas, pois vosso dinheiro pertence a Deus e a Ele deveis prestar contas do uso que lhe dais. Não useis o dinheiro do Senhor para satisfazer os caprichos dos vossos filhos, e ensinai-lhes que Deus tem reivindicação sobre tudo que possuem, e que coisa alguma pode jamais cancelar esse direito. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. O dinheiro é o tesouro necessário. Não os dissipeis com os que dele não necessitam. Às vezes a gente compra coisa que a gente não está necessitando. A gente compra com os olhos, não é mesmo? Ah, pai, eu quero um tênis. Tá bom, vou comprar um tênis. Não, só quero se for de marca. Aí diz a marca, que geralmente é o dobro dos outros que não é uma marca famosa, mas são tênis, são coisas boas também, né? São detalhes que fazem a diferença muitas das vezes. Por quê? Você trabalha? Não. Então, meu filho, eu vou te dar o que é uma coisa boa, mas o que é possível. Você quis trabalhar, você pega seu tênis de marca, não é mesmo? Isso faz com que a pessoa cresça, tenha responsabilidade. E se o pai faz isso, pronto, vai inutilizando o próprio filho. Porque ele, tudo que quer, pede do pai. Então, são coisas
importantes para a gente observar, né? Mas praticando as lições de economia de Cristo, podereis alimentar a um. Recolhei os pedaços que sobram, para que nada se perca. Estas palavras foram pronunciadas por aquele cujo poder operou um milagre para suprir as necessidades de uma multidão faminta. Essa palavra veio de Jesus. Aquele que de 5 pães e 2 peixinhos, né, alimentou uma multidão. Ele não falha. O conselho dele é perfeito. E se a gente colocar na nossa vida, a gente vê a diferença. As pessoas notam a diferença quando há fidelidade. Quanto mais se tira, mais Deus coloca possibilidades na vida da gente. Não se deve manter e não se deve empenhar em especulações, nem deve entrar em empreendimentos. Olha só uma recomendação. Não devemos fazer sociedade com as pessoas que não compartilham da nossa fé. Olha só. Não deve empenhar em especulações, nem de entrar em empreendimentos comerciais como os descrentes, pois isso os impediria de fazer a obra que lhes foi confiada. Eu já vi vários testemunhos de irmão adventista que fizeram sociedade com o descrente e acabou num final bem difícil, bem triste, e o irmão teve que sair para poder seguir a Jesus. Um irmão, ele combinou, disse, olha, a gente vai entrar em sociedade, mas a gente vai fechar sexta-feira, 4 horas da tarde a gente fecha. Tudo bem. Combinado. Só que começou a faturar muito e o sócio, não, nós não podemos fechar, a gente vai perder muito dinheiro. Fechar nesse horário, ainda tem muitos clientes, a gente vai perder, no final do ano é muito dinheiro que a gente vai perder. E aí começou o conflito, ele teve que sair. Isso vai acontecer sempre com quem entrar em sociedade, porque o conselho de Deus é para que isso não venha a acontecer. Jesus, para concluir, Jesus diz a seu povo, vós sois a luz do mundo. Não é questão de pequena importância que os conselhos, propósitos e planos de Deus nos tenham sido tão claramente revelados. E no final do capítulo aqui, eu vou ler aqui, diz assim, ó, obedecendo à ordem do Salvador, nosso exemplo pregará mais alto que palavras. Vê-se a maior demonstração do poder da verdade quando os que nela professam crer dão evidência de sua fé pelas suas obras. Os que creem nesta solene verdade devem possuir tal espírito de sacrifício que repila a ambição mundana dos adoradores do dinheiro. Que Deus nos despreenda das coisas materiais e do dinheiro. A nossa maior obra hoje é a obra de Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado por essas oportunidades que o Senhor nos dá para refletirmos na Tua palavra, na Tua vontade, no que Tu queres para a nossa vida, o que façamos para que o Senhor continue nos abençoando, meu Deus. Perdoa nossos pecados, nossas negligências e faz-nos desligarmos, sabe, das coisas materiais, Senhor, que não tem importância nenhuma, que o Senhor venha fazer com que a gente coloque o nosso coração inteiramente no Teu altar, aos Teus pés, Senhor. Que o Espírito Santo seja derramado sobre esta sala, sobre cada alma presente, sobre cada um de nós, meu Deus, e que os nossos familiares que ainda não Te aceitaram também sejam agraciados pela salvação em Cristo Jesus. E é em nome dele que Te pedimos e Te agradecemos. Amém.